Olá, tudo bem com vocês? Vamos ao capítulo 25 do livro Apologia à Razão, Pesquisas e Coisas do Além. A Inquisição foi criada na Idade Média e era dirigida pela Igreja Católica Romana. Ela era composta por tribunais que julgavam todos aqueles considerados uma ameaça das doutrinas dessa instituição. Todos os sujeitos eram perseguidos e julgados, e aqueles eram condenados cumpriam as penas que podiam variar, desde prisão temporária ou perpétua até a morte na fogueira, onde os condenados eram queimados vivos em plena praça pública. Muitos cientistas também foram perseguidos, censurados e até condenados por defender ideias contrárias à doutrina cristã. Um dos casos mais conhecidos foi do astrônomo italiano Galileu Galilei, que escapou por pouco da fogueira por afirmar que o planeta Terra girava ao redor do Sol. As mulheres também sofreram nessa época e foram alvos constantes. Os inquisidores consideravam bruxaria todas as práticas que envolviam a cura através de chás ou remédios feito às ervas e outras substâncias. Durante essa triste época da história, milhares de pessoas foram torturadas ou queimadas vivas por acusações que muitas vezes eram injustas e infundadas. No Brasil, os tribunais chegaram a ser instalados na época colonial, porém não apresentaram muita força como na Europa, na Idade Média. A grande maioria das regiões usava o latim. Atualmente é considerado uma língua morta, pois não há país que utilize o latim como língua oficial. A educação era para poucos, pois só os filhos dos nobres estudavam. Este era marcada pela influência da igreja, ensinando o latim. Doutrinas religiosas e táticas de guerra, grande parte da população era analfabeta e não tinha acesso aos livros. Na Idade Média, a Igreja Católica dominava o cenário religioso, detentora do poder espiritual. A igreja influenciava o modo de pensar, a psicologia e as formas de comportamento. A lenda do bicho-papão é uma história imaginária que faz parte do folclore brasileiro, comum em todas as regiões do Brasil. O bicho-papão fica à noite no telhado das casas, pronto para pegar as crianças que são teimosas e desobedientes com esse país. Outra característica desse monstro imaginário é sua capacidade de se transformar em outras espécies e coisas assustadoras. O bicho-papão fica escondido atrás da porta, esperando o momento certo de atacar a criança desobediente. Se a criança fica brincando na hora de dormir, desobedecendo aos pais, então é a hora certa do ataque. O bicho-papão então pega a criança e a leva para um lugar escondido, escuro e assustador. Uma oposição ao criacionismo, a teoria evolucionista parte do princípio de que o homem é o resultado de um lento processo de alterações. Esta é a ideia central da evolução. Os seres que originaram mais simples, que foram se modificando ao longo dos séculos. Essa teoria, formulada segunda metade do século pelo cientista inglês Charles Darwin, tem sido aperfeiçoada pelos pesquisadores e hoje é aceita pela maioria dos cientistas. O cérebro humano contém cerca de 86 bilhões de neurônios ligados por mais de 10 mil conexões sinápticas, cada um nos outros 4 anos desde que o primeiro livro de Harry Potter surgiu. As livrarias americanas, o número de pessoas adeptas ou simpatizantes do satanismo cresceu 14.000% só nos Estados Unidos. Então, a Inquisição foi a parte mais negra da Europa, mais sombria, que muitas pessoas foram, pelo simples fato de ter alguma intriga com o outro vizinho, poderia ser incriminado por alguma rixa que tenha. A pessoa poderia falar que viu ele fazendo algum tipo de ritual estranho, satânico. A Europa só
viveu na peste bubônica, na peste negra, porque o próprio Papa nessa época mandou matar os gatos, que por falta de presas, os ratos infectavam as pessoas. Morreram muitas pessoas por causa da ignorância, da superstição e da falta de racionalidade. Muitas pessoas foram condenadas por simples fato escrever as verdades. Na época, ninguém poderia ir contra a Igreja Católica, que agora está domesticada e continua realmente fazendo alguns casos controversos, tais como denúncias de pedofilia. E fora que na época da Inquisição Católica houve a Inquisição Protestante, no qual muitas pessoas pagaram com a vida. Foi na época que surgiu o Maleus Maleficarum, que era um livro no qual falava como provar que as mulheres eram bruxas. Muitas vezes essas mulheres eram obrigadas a ficar a serem abusadas, de forma que ela era colocada em praça pública. Homens rasgavam as roupas dela para poder ver se havia algum sinal de bruxaria no corpo delas, causando vergonha, causando humilhação. Fora os casos que elas eram afogadas, enforcadas. Existiu também o caso de Salem, onde pessoas foram condenadas injustamente por bruxaria, sendo que eles não tinham culpa, simples porque alguém mentiu. Então, espalhou um monte de mentiras que causou a morte de algumas pessoas. Se eu não me engano, se eu estiver errado, falem aqui nos comentários. Acho que foram 11 pessoas que foram executadas por bruxaria. Entre elas, as mulheres foram enforcadas e um dos homens que era acho que ele era marido de uma das mulheres, foi esmagado por entre rochas. Deitaram um coitado e o mataram de forma desumana e cruel. A Inquisição foi a coisa mais negra que existiu, mais macabra. Culpa de quem? De uma igreja preconceituosa, cheia de superstição, cheia de ignorância e na maneira de fazer as pessoas andarem segundo as suas tradições. A teocracia é isso. As pessoas não têm direito a falar. Simplesmente elas seguem, obedecem e não questionam. E quando questionam, são simplesmente oprimidas e acontece o mal, igual aconteceu. Um abraço a todos, valeu! Leiam o Apologia à Razão.